Olá, amigos do canal Jesus Salva, bem-vindos mais uma vez à aula EBD Voltados para Cristo, em que nós estamos aqui para ensinar a lição de número 2, fazendo referência ao Salmo de número 2, 22 e o Salmo 110. Nós, primeiramente, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Nós que estamos nessa pandemia e estamos aqui fazendo a nossa aula dominical, gravando em casa, descontraído, conversando com a câmera, mas eu tenho certeza em Cristo Jesus que esta palavra chegará a você e fará mudança em seu coração. Eu quero fazer uma breve oração e aí nós já comentaremos a lição de número 2, revista Betel. Eu sou Eduardo Batista da Silva, diácono na Casa do Senhor, Assembleia de Deus em Guarulhos, tá bom? Querido Deus, Pai de misericórdia, te louvamos e te exaltamos por tudo que tu tens feito por nós, que o Senhor Deus possa repreender todo o mal, e que o Senhor possa derramar sobre nós o entendimento para que nós possamos ensinar a tua santa palavra. Querido Deus, fica conosco nesta palavra, o Espírito Santo de Deus nos guia em toda a palavra. Querido Deus, que esta palavra possa curar os enfermos de alma, de espírito, que esta palavra possa impactar os corações. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Nós temos os tópicos de referência, tópico a profecia nos salmos messiânicos, tópico 1 em 1, a revolta do povo contra o ungido de Deus, 1 e 2, o triunfo do Filho de Deus, 1 e 3, o reinado do Filho de Deus. Temos também no tópico 2 o sofrimento do Messias, tópico 2 e 1, sujeição ao abandono, zombaria e desprezo, 2 e 3, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Tópico 3, nós temos o sacerdócio real e os salmos missionários. Temos no tópico 3 e 1, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. 3 e 2, os salmos missionários. Salmos 3 e 3, que todos os povos louvem ao Senhor. Começaremos pelo tópico 1 e 1, como referência o salmo de número 2. Salmo de número 2 é um salmo considerado messiânico, ao contrário do salmo 1, que as pessoas enfatizam a lei de Deus. No salmo de número 2, o povo se concentra na profecia. As pessoas do salmo de número 1 se comprazem com a lei, enquanto as pessoas do salmo número 2 desafiam a lei. O Novo Testamento não cita o salmo de número 1 em ocasião nenhuma. Porém, o salmo de número 2, ele é citado pelo menos 18 vezes. Mateus 3:17, Mateus 7:23, Mateus 17:5, Marcos 1:11, nós temos também Marcos 9:7 e assim por diante. Existem salmos messiânicos, considerados messiânicos, como o de número 2. Nós temos como salmos messiânicos, considerados messiânicos, o salmo de número 8, 16, 22, 23, 40, 41, 45, 68, 69, 102, 110 e 118. Para que o salmo seja considerado messiânico, ele tem que ter referência no Novo Testamento, como referência Jesus. Nós temos escrito na palavra de Deus
em Lucas 24 e 44, o Senhor Jesus dizendo: são estas palavras que eu vos disse enquanto estava convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, na lei dos profetas e salmos. Então nós temos o Salmo de número 2, um salmo considerado messiânico. Também real. A palavra de Deus vai nos ensinar que o Salmo de número 2 faz referência a quando Davi estava sendo empossado rei, e ali se levantavam algumas nações vassalas que queriam sair ali do domínio de Israel, pois pagavam despojos para Israel e queriam desatar, né, sair fora. Então é um salmo que também fala de um tempo real, mas também um tempo profético, como nós vamos ver. A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo de número 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam a gente e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis, príncipes em conluio, e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento mencionam a unção considerada messiânica por serem prenúncios de Cristo. Então nós temos aí no tópico 1 em 1 a revolta dos povos contra o ungido de Deus. Nós temos nesse tempo real pessoas, sociedades, nações que não aceitam o evangelho, que não aceitam o senhorio de Cristo, não aceitam a palavra, elas querem viver o seu eu, querem estar vivendo de forma que não agrada a Deus, e nós temos no contexto atual essa notória, né, adversidade ao nome de Cristo. Nós vemos que algumas pessoas até se enfurecem ao ouvir o nome de Cristo Jesus. Mas nós que cremos no Senhor, somos do Senhor, nós cremos neste nome maravilhoso. Amém, meus irmãos? O tópico 1 e 2 fala do triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações relata no Salmo 2, do 1 ao 3, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos ou sejamos removamos ataduras e cordas. Então, como já dito, não querem o domínio, né, do Senhor Jesus. As ataduras seriam as ataduras que Jesus colocou, ou seja, suas leis, seus preceitos. Então as pessoas não querem viver nos preceitos, nas leis do Senhor, e querem romper. Isso faz alusão quando Davi escreve o Salmo de um tempo real, como já tinha dito, mas como um tempo futuro também. Nós vivemos isso na atualidade, onde pessoas não aceitam, não querem o domínio do Senhor. Por isso nós estamos vivendo aí este momento difícil, a qual nós sabemos que os sinais anunciam a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Que nós possamos ficar firmes e fortes na presença do nosso Senhor Jesus. O tópico 1 e 3, o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2 e 8.
O decreto divino, escorçado nos versos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento, em relação ao universo. Cristo passa a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. Nós temos como referência Mateus 28, 18, Hebreus 1 e 3. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Cristo, como o Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Nós podemos ver essa profecia em Isaías 53, verso de número 12, 11, Apocalipse 11 e 15. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Então nós entendemos, pela luz da palavra, que o nosso Senhor ainda vai reinar totalmente quando vier e estará estabelecido o milênio aqui na terra. Então Cristo, ele reinará sobre todas as nações. E então nós veremos aqueles que não aceitaram, aqueles que não estavam de acordo com a palavra de Deus, sendo julgados. Amém? Nós temos no tópico 2 o sofrimento do Messias. O Salmo de número 22, ele faz alusão, é um salmo também escrito por Davi, ele faz alusão ao sofrimento do Messias. O Salmo 110, um salmo de missões, um salmo que fala do sacerdócio também. Vamos comentar agora sobre o Salmo de número 22, referido aqui o sofrimento do Messias. Tópico 2 em 1. Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está referido em Gálatas 3 e 13. Nós temos o Salmo 22, fazendo uma alusão à profecia do sofrimento do Messias. Esse salmo que fala, essa trilogia, né? Nós podemos dizer assim que o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24 fala do pastor, né? O Salmo 22, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então nós temos uma trilogia aí e sabemos que este bom pastor, ele deu a sua vida. Ele se fez carne, a maldição era a cruz, e ele sofreu, ele passou isso para resgatar a mim e a você que me escuta. Então Cristo, ele deu a sua vida por nós, e nós devemos glorificar e exaltar este nome. Portanto, ele fez o que nenhum homem poderia fazer. O que nenhum homem teria condições de fazer, Cristo ele fez. Nós temos no tópico 2 e 2 a zombaria e o desprezo. O Salmo 22, verso 6, ressalta isso. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, do 6 ao 7, quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías.
tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Isaías 52:14, nova tradução, linguagem de hoje. Veja, Jesus foi ridicularizado, Jesus se fez carne, ele sofreu por nós e ele enfrentou ali os escárnios, ou seja, a zombaria dos homens que ali estavam o crucificando. Pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos capítulo 10, versos 33 ao 34, e pela atitude de uns ladrões que estavam na cruz. Sabemos que tinha 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Eles também estavam escarnecendo, porém um reconheceu que ele era inocente, que ele tinha um reino, ou seja, esse ladrão se arrependeu e ali ele clama ao Senhor ali para estar no paraíso, no reino dele, e o Senhor o atendeu, porque o Senhor atende aquele que ora a ele, aquele que pede a ele. Então você, meu amigo, meu irmão que está me escutando, nas horas de aflições, nunca fique longe do Senhor. Pelo contrário, se aproxime do Senhor, conte suas aflições, conte a sua fraqueza, e o Senhor do alto lhe escutará e derramará sobre ti bênçãos do céu. O 2 e 3 nós temos: o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Veja bem, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Quanto Jesus sofreu por nós? Jesus sofreu, irmãos, e nós devemos aprender isso, ter isso como lição. Não deixou de cumprir a vontade do Pai, ou seja, ele foi até o fim. E o fim estava determinado, uma morte em cruz, sofrendo, padecendo por nós. Nós temos que reconhecer isso, mas também aprender que se nos for dado uma missão, nós temos que ir com ela até o fim. O verso de 22, do Salmo 22, dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. Hebreus 2, capítulo 2, verso 11 e 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. O anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Tão satisfeito que chama aos que foram santificados de irmãos, ainda que hajam zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados irmãos. Então nós sabemos que muitos creram na palavra do Senhor, que muitos estão crendo na palavra do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo, divulgue esse vídeo, fale desse vídeo para os irmãos. Nós estamos usando essa ferramenta aqui para ajudar, auxiliar neste momento aí onde o Brasil se encontra confinado, né, por uma determinação dos governantes para estar em casa por causa da pandemia. Mas nós, ainda que pelo veículo aqui de comunicação, nós estamos pregando a palavra, nós estamos falando de Jesus. Então o trabalho da mão do Senhor está sendo agradável ao Senhor. Tem irmãos se convertendo, tem irmãos que roubavam, não roubam mais. Tem pessoas que mentiam, não mentem mais. Tem pessoas que adulteravam, se prostituíam, mas não se prostituem mais. Pelo poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus transforma, resgata e molda o caráter. Então, meu amigo, meu irmão, seja um missionário, seja uma pessoa que cumpre a sua missão
como um filho de Deus. Eu quero lhe convidar você, meu colega, meu amigo, meu irmão que me escuta, olha, seja um missionário do Senhor Jesus. Sabe aquele remédio que às vezes a gente fica trocando ali na feira? Olha, toma um chá disso que faz bem para a barriga. Olha, toma esse comprimido vai fazer bem para a dor de cabeça, né? Olha, assim é a palavra de Deus. Nós temos que oferecer ao nosso próximo, à sociedade, e a sociedade tem que ver a palavra de Deus em nós, não só ouvir. Ou seja, o testemunho é importante. Vamos para o tópico 3, finalizando a lição, o sacerdócio real e os salmos missionários. Tópico 3 e 1, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, verso 4, informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus 5 e 6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo. Zaqueu, capítulo 6, verso de número 13. Rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus capítulo 4, verso 15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Atos capítulo 1, do verso 9 ao 11. Nós temos essas passagens, né? O Salmo 110, ele faz citações no Novo Testamento. Só na carta de Hebreus nós temos 10 citações do Salmo de número 110. Tópico 3 e 2. Os salmos missionários. Após destacarmos salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelece um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, clamamos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações, como revelado a Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3. O texto do Salmo 67, verso 2, revela este propósito, para que o verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o vosso viver, e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência, somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Nós temos como um texto-chave, conhecido de todos os irmãos, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um versículo-chave para nós decorarmos aqui dentro no coração. Vamos para o tópico 3 e 3, já finalizando a lição. Que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidney Chaplin, faz parte do grupo de salmos identificados como salmos Hallel ou louvor, 113 ao 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos, são dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo
ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Nós temos o Senhor em clareza total, em claro anúncio, convidando aos povos a aceitarem o seu senhorio, a aceitarem a voltar para Deus. Nós temos nos Salmos cânticos de louvor a Deus, mas também nós temos convite. O próprio Senhor Jesus, ele citou em sua passagem aqui na terra alguns salmos em suas passagens. Ele citava muitos salmos. É importante nós, irmãos, lermos o livro de Salmos como um livro de oração, de louvor a Deus, um livro devocional. É rico, os salmos são ricos, né? E eu costumo dizer, né? Na aula 1 nós falamos que a introdução do nome, né, significa cânticos ou louvores, né, a Deus. O livro do Salmo significa isso, que tem um adágio, né, popular. Eu gosto desse adágio porque eu transformo ele para os nossos dias, né, os dias maus. Diz assim: quem canta seus males espanta. Que nós possamos cantar hinos de louvor a Deus. Quando você estiver triste, meu irmão, minha irmã, reflita no Salmo. Abra lá no Salmo e reflita no Salmo. Tenha um coração salmista. Cante ao Senhor, Ele se alegrará. Que Deus abençoe sua vida. Que Cristo Jesus te dê boa sorte. Que Cristo Jesus possa abrir os caminhos seus. Que possa abrir porta onde não tem porta. Que Cristo Jesus possa entrar em sua casa e trazer a paz. A paz que o mundo não dá. A paz que só o Senhor pode dar. A paz que excede todo entendimento, que só Jesus Cristo ele tem. Meu amigo, muito obrigado pela paciência, ok?